Galera, vamos ver a vergonha aqui, né? Os comentaristas falando sobre a vergonha que foi esse Rapidamente Brasil aí. Que, meu Deus do céu. Eu já falei, né? Técnico brasileiro, a gente achava que o Tite, sem o Neymar, ele fez esse Brasil jogar. O Brasil deitou e rolou nas eliminatórias. Ó, pra você ver. E a gente achava o Tite um técnico ruim pra seleção, né? Aí entrou o Diniz. Agora já não tá vendo como que o Tite arrancava leite de pedra, né? Desse time aí. Ó, pra você ver o Diniz. Já é a terceira ou quarta derrota deste animal. E o Tite teve três ou quatro derrotas durante duas Copas, e juntando eliminatórias e Copa, e o Diniz faz essas proezas aí. Ah, feio, hein? Vamos ver aqui os caras falando sobre isso. bateu o Brasil 2-1 com 2 gols de Luiz Dias. Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade me acompanham nessa. E a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer, não mereceu virar o jogo, né, Jean? Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, né? Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo, um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda. Mas, enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira, do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de, e agora, hein? O que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral. E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? De novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não é a capacidade do Diniz em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da seleção brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta, se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira, e se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira, para enfrentar uma Copa do Mundo. Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Né? Ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. E eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, mas não dá para saber
se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha. Mas a Espanha trouxe isso do clube, né? Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que de repente conseguiu funcionar na seleção brasileira, na seleção espanhola por algum período que ultimamente não funcionou mais, né? Nas últimas Copas do Mundo. Então, é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Paulo, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super posicional, que todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. Tem várias formas de jogar, né? Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém chegar a entrar na sua defesa. Você pode jogar todo mundo lá na frente. Você pode jogar todo mundo no seu quadradinho. Pode jogar também, não tem quadradinho, pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor. Essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje. Isso não existe. Tem várias formas de ganhar. Agora, tem coisas que você enxerga, como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense, e elas são, na seleção, chamam mais atenção. Porque justamente falta isso, falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho. E é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora, né? Você pega assim, imaginar do meio de campo, o André. André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. Só o André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga? Não, quadradinho. Joelinton do lado dele, Longstaff às vezes. Rafinha no Barcelona com chave, pelo amor de Deus. Amplitude do lado direito. Martinelli no Arsenal no quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional. Nem todo jogo de posição todo jogo de posição é posicional. Fica esquisito falar isso, que jogo de posição é uma maneira de jogar. Mas nem todo jogo posicional é de posição, né? Lembrando daquilo que o Barcelona fazia, do que faz o Guardiola, do que faz o Arteta, do que faz a Real Sociedad, o Manuel Alguacil, na Espanha. Agora, o Martinelli é jogador do Arsenal, né? Do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti, ele não é assim tão... Você não pode comparar ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz... Está todo mundo misturado. Você encontra o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos, você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom, aí você vem para o Brasil e você fala para eles, a ideia é muito boa, né? Mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. Como se aquele jogo mais organizado fosse um jogo que tirasse a liberdade do jogador. Isso é bem legal para discutir. Porque a gente está no momento do Brasil que é o seguinte, esse aqui é liberdade total, esse aqui o jogador está numa prisão. Não privem os nossos jogadores talentos, da sua... os nossos talentos, coitados dos nossos talentos. Não. Eles vão para lá, eles são o futebol deles, né? Fica assim um futebol todo reduzido. Esse discurso virou... Acho que melhora, mas... Aí vem aqui, cara, mas assim, é tão diferente, assim, a liberdade, ela é fantástica. Mas mesmo a liberdade precisa, para você dar liberdade total ao jogador, é um jogo que não é simplório. É uma bagunça organizada. Ele é complexo, o entendimento dele. Você tem que recuperar um jogo que você não joga há muito tempo, ou talvez nunca tenha jogado na vida estando no Brasil. Então, não é de uma hora para outra. Porém, o Calçade... só quero deixar aqui no ar, você tem outro disruptivo que veio para romper com tudo, que sempre a gente já conhece, é antigo, que é o Bielsa, no Uruguai. O Uruguai ganhou da Argentina. O Uruguai ganhou do Brasil. Na Bombonera. Na Bombonera. Jogando bem. E ele merecendo. Também é um jogo diferente, mas você não vai falar que é um jogo... Mas eu só acho... Mas a questão, eu acho que assim, até o André Plihal está nos assistindo e me mandou justamente essa mensagem. O Bielsa também chegou há pouco tempo e a seleção do Uruguai está fazendo o que está fazendo. O Uruguai está jogando como o Bielsa assinou carreira. Você quer comparar Bielsa com o Diniz? Meu Deus do céu, esses comentaristas. Dele?
De jeito nenhum. Então. Não foi contra o Brasil assim, não foi contra a Argentina assim. Hoje acho até que foi mais. O Bielsa dá um pouquinho de passo atrás. Contra o Brasil deu vários passos. Eu só acho que era disso que eu queria porque falar, é necessário. Paulo, porque eu acho que existe uma diferença fundamental nas duas coisas. O Fernando Diniz já provou, inclusive nas últimas estreias dele por São Paulo, por Fluminense, ele já provou que ele sabe disso, que ele não pode chegar querendo revolucionar o seu time. Tá? Então, eu me lembro que a estreia dele, do São Paulo, eu me lembro muito especificamente, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que foi o anti-dinizismo. O Flamengo de Jorge Jesus voando. Foi um 0x0 picado, marcado. Porque ele sabia que não adiantava, naquele momento, começar daquele jeito. Com o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Não sei se foi o primeiro jogo, mas um dos primeiros contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi mais ou menos a mesma história. Então o Diniz, ele é um cara que acho que já entendeu que talvez certas coisas levem mais tempo e que, portanto, não adianta querer começar afobadamente a implantar tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol. Galera, mas isso aí, bicho. Eu acho que comentaram um pior que o outro. Diniz, comparando com o Bielsa. Mano, você não tem tempo pra treinar. Se ele é um técnico que precisa de tempo, então ele não serve pra seleção. Entendeu? O problema do Diniz é o quê? O Fluminense é assim, você vê os times que ele foi técnico. Ele é igual o Sampaoli. Tem jogo que ele vai lá e joga uma beleza. Você fala, nossa, que time. Aí tem jogo que ele vai lá e leva 3 no rabo, entendeu? Imagina a gente numa Copa, vai lá e ganha de 2-0 da Espanha e leva 5 da Alemanha. Aí ganha de 1-0 da Croácia e leva de 3 na bunda da França. Não, filho, tem que ter consistência. Os times do Diniz não tem consistência. Não adianta. É um joguinho joga melhor, outro joguinho tá só o pó. Um joguinho joga melhor, outro joguinho joga só o pó. O que ajudou o Diniz esse ano a ganhar a Libertadores foi que os times poderosos tá tudo baguidado. Entendeu? Palmeiras sem reforço nenhum, tudo estraçalhado, né? Vendeu um monte de jogador, Flamengo trocando de técnico igual troca de roupa, né? Então o time e os dois não se encontrou. Então, uma soma de fatores que ajudou, porque o time dele não tem consistência nenhuma. E na seleção, esquece. Ó, pra você ver a vergonha que a gente tá passando eliminatória já. Complicado. Mas isso aí, galera, essa é a minha opinião. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário em relação a isso, beleza? Até a próxima, valeu.